Glória a Deus. Eu quero começar com um verso que é bem marcante para mim. E para mim vai ser talvez o verso que vai estar no meu coração e que eu tenho orado por essa conferência durante todo esse tempo, antecipadamente. E é o que vai estar no meu coração nesses 2 dias. Talvez eu não vou citar mais este verso amanhã, mas eu quero começar com esse verso, que é Gálatas 4:19. Eu quero dizer para você, se você tiver um telefone, ou papel, ou um tablet, qualquer coisa, anote pelo menos os versos. Eu sei que nós estamos gravando, filmando, talvez será disponibilizado depois, mas anote os versos, pelo menos. Não precisa anotar meu nome, não precisa nem lembrar de mim depois, mas anote os versos, porque serão úteis para você à medida que você voltar para isso, e o Senhor vai usar nesse próximo estágio na sua vida, amém? Então nós vamos começar com Gálatas 4:19. Paulo está dizendo para a igreja de toda aquela região de Gálatas, e eu gosto de orar este verso sobre a cidade de São Paulo, sobre o Brasil, especialmente eu tenho orado muito sobre o Brasil, e tenho pedido que o Senhor levante, não só eu, mas muitos outros ministros, adoradores e pessoas que tenham esse mesmo coração. E ele diz assim: meus filhos, ou meus filhinhos, por quem novamente sinto as dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Diga comigo, até que Cristo seja gerado em nós. É bem interessante, irmãos. Gálatas 4:19, guarde isso. Paulo, quando escreveu essa carta aos Gálatas, ou à região de Gálatas, ele escreveu, e quando nós lemos, nós vemos que essa era uma das igrejas mais maduras do Novo Testamento. E mesmo sendo uma igreja ou uma região onde os crentes eram maduros, fiéis, temos palavras maravilhosas, é uma das cartas mais profundas de Paulo. Ele diz assim: eu oro por vocês todos os dias. Eu oro até com intensidade, e ele usa essa expressão de dores de parto, porque ele está falando do processo de intercessão, ele está usando uma linguagem bíblica de intercessão. E ele diz: eu oro por vocês. Irmãos, eu acredito que uma das razões do porquê Deus está levantando igrejas bíblicas, e porque Deus está levantando mais oração e mais adoração, há um movimento, não resta dúvida, há um movimento de adoração e oração na terra sem precedentes na história. Nunca na história, nem no primeiro século, em termos de número de pessoas, tantos lugares oraram tanto e adoraram tanto consecutivamente como nos dias em que nós estamos vivendo. Isso não é orquestrado por nenhum ministério. Eu não estou aqui para dizer para vocês que o IHOP de Kansas City é o líder disso. Nós somos apenas um ministério cumprindo o nosso chamado lá em Kansas City e abençoando as nações e compartilhando. Mas há algo que o Espírito de Deus está fazendo na terra. Quando o IHOP começou a buscar a Deus neste lugar, quase 20 anos atrás, haviam mais ou menos 20 lugares na terra, pastores ou igrejas, ou ministérios que diziam: nós ouvimos de Deus para estabelecermos adoração e oração contínua na nossa cidade ou na nossa igreja. Haviam mais ou menos 20, no máximo 30 ministérios que diziam ter esse chamado e que estavam procurando fazer adoração 24/7, oração 24/7. Mais ou menos 20 anos atrás. Você sabe quantos desses lugares há hoje na terra? Em menos de 20 anos. Cerca de 30 mil lugares na terra. Se você for no Egito hoje, lá no Cairo, tem uma casa de oração que funciona 24 horas, 7 dias por semana, já há 10 anos. Se você for em Israel, há 4 casas de oração só em Jerusalém. Se você for na Europa, se você for na África, se você for mesmo aqui no Brasil e na América, nas Américas, há algo que o Espírito Santo está fazendo, irmãos, na terra. Há pastores tendo sonhos, há líderes de louvor, há cantores, há músicos recebendo direto do Espírito um chamado, uma vocação. Eu acredito
que há várias razões do porquê Deus está fazendo isso. Uma delas é para que nós terminemos a tarefa, que nós cumpramos o ID e que haja um avivamento e que todos os povos sejam alcançados. Há um movimento de oração e adoração sem precedente, mas também há um movimento missionário sem precedentes. Nunca se converteu tantas pessoas em lugares tão distantes como nos dias em que nós estamos vivendo. Mas eu também acredito que uma das agendas do Espírito em levantar a adoração e oração na terra, em tantos lugares, em despertar tantas conferências, tantos treinamentos, tantas adorações, tanto material, é porque Deus está criando, pensa nesses lugares como estufa espiritual, onde, especialmente jovens, onde uma nova geração está nascendo, e está sendo formada na presença de Deus. E está crescendo no conhecimento de Jesus Cristo como nunca antes. Irmãos, nós precisamos ser a geração que vai conhecer Jesus como nenhuma geração conheceu antes. E eu creio que há graça para isso nos nossos dias. Eu creio que há graça liberada, porque nós também, com certeza, já somos a geração que está enfrentando as maiores trevas que qualquer outra geração já enfrentou. Nós somos a geração que está enfrentando uma situação onde governos que deveriam nos governar com moralidade estão criando leis amorais, estão criando leis contrárias à palavra de Deus. E nós não devemos nos surpreender, porque a Bíblia diz várias vezes que nos últimos dias haveria tempo difícil. Os homens fariam leis, manifestariam coisas, e eles preparariam o caminho para que aquele que é chamado na Bíblia de o sem lei se manifestasse, o espírito do anticristo, que é contrário a todo princípio, toda lei. Nós estamos vivendo dias onde os conceitos, e eu não estou falando da igreja, os conceitos da sociedade que eram aceitos até então, estão sendo jogados por terra. São dias de trevas. Por isso nós precisamos. Por isso é tão de Deus você estar aqui nesses 2 dias e nós estamos começando talvez esse processo de despertar a igreja brasileira para crescer no conhecimento de Deus. Eu já falei Gálatas 4,19 para vocês. Deixa eu dar outro verso para vocês, introduzindo. Filipenses 3,8. Quando eu olho para a vida de Paulo, quando eu olho para a vida desse apóstolo que teve tanta revelação. Hoje nós vamos ler alguns versículos juntos e olhar para alguns versículos que eu considero os versículos mais incríveis, ou os textos mais incríveis que já foram escritos, centralizado em Jesus, e quase todos eles vieram do apóstolo Paulo. Quando eu paro para pensar, uau, como que aquele homem conseguiu, em tão pouco espaço de tempo, em 1 ou 2 décadas, como ele conseguiu experimentar tanto de Deus e conhecer tanto de Deus? Eu fico fascinado quando eu olho para algumas coisas que o apóstolo Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo. Mas sabe que me dá muita esperança, porque a esperança que eu tenho é que se o apóstolo Paulo conseguiu, que era um homem como eu, como você, que era uma pessoa simples e que por muito tempo até se opôs ao evangelho, eu e você também podemos experimentar e conseguir. Mas talvez o segredo do apóstolo Paulo esteja nesse verso, e eu creio que esse precisa ser também o nosso verso. Filipenses 3:8 diz assim: eu considero todas as coisas. Se você ver Filipenses 3, ele está falando de quem ele é, ele está falando das coisas que ele tinha feito, mas aí ele para e fala assim: eu tenho um segredo na minha vida, eu considero todas as coisas como perca, pela excelência. Algumas traduções dizem sobre excelência, outras dizem magnificência do conhecimento de Cristo Jesus. Eu, que sou advogado,
tem uns textos da Bíblia que ele lista as coisas que ele tinha feito. Fui do Sinédrio, conheço toda a lei, já fiz tantas coisas e já alcancei tantas coisas, e eu era o melhor, dos fariseus, o melhor da lei, eu guardava isso, eu sabia a Bíblia, sabia tudo, eu tinha tantas coisas, mas quando eu fui encontrado por Jesus no caminho de Damasco, e quando eu parei para conectar o meu coração com Jesus, eu comecei a entender que para conhecer a Cristo, não importa perder todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Na verdade, ele usa uma expressão muito mais forte do que perca aqui nesse texto. Ele usa uma expressão tão forte que a maioria dos tradutores não tem coragem de traduzir. A expressão que Paulo usa nesse texto, como nós estamos em família, eu vou falar para vocês qual é a expressão. Ele fala: eu considero tudo que eu tinha e tudo que eu consiga por mim mesmo como esterco, estrume de animal, pela excelência do conhecimento de Cristo. Forte, não é? Para que eu possa ganhar a Cristo. Irmãos, nós somos chamados para nos apaixonar por Jesus Cristo. E quando nós nos apaixonamos por Jesus Cristo, nós experimentamos uma libertação, nos traz para o nosso destino, nos enche de prazeres espirituais. Vá comigo para Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Todo o capítulo 1 de Hebreus é extraordinário. Começa com: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, Hebreus 1:1, mas o versículo 3 que eu quero ler com vocês, eu estou estabelecendo fundamento bíblico aqui, para que o teu coração comece a ser nutrido mais com essa realidade de quem é Jesus. Hebreus 1:3 diz: o qual sendo o resplendor da sua glória. Está falando de Jesus, porque o capítulo Hebreus começa com Jesus. Hebreus 1:1 falando, ele era, né, Deus falou pelos pais, agora nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. E aí ele fala sobre Jesus agora. O qual, Jesus, sendo o resplendor da sua glória. Jesus é o resplendor da glória de Deus. E a expressa imagem da sua pessoa. Eu gosto dessa frase, a expressa imagem. Um dia, Filipe perguntou para Jesus, no final do ministério de Jesus: Senhor, olha, Jesus, o Senhor fez muitos milagres, tal. Eu imagino ele falando isso, né? Essas adições são minhas. Senhor, o Senhor é o cara, mas o Senhor podia, faz o seguinte, nos mostra Deus e nos vai ser suficiente. O Senhor podia nos mostrar Deus, o Senhor tem tanta intimidade com Deus. E Jesus olha para Filipe e fala assim: Filipe, tenho estado com vocês há tanto tempo e vocês ainda não me conhecem, porque quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Oh, irmãos, nós precisamos. Mike Bickle fala uma coisa que me impacta muito. Ele diz: é hora de nós estudarmos Jesus. É hora de nós, pastores, estudarmos mais Jesus. Estudarmos os evangelhos. Jesus falou: quem vê a mim, Jesus que se fez carne, o Jesus que andou entre nós, que nos deixou tanta riqueza na sua palavra. Alguns anos atrás, irmãos, eu já era pastor há alguns anos. Alguns anos atrás, eu comecei a reler com maior profundidade os evangelhos, com maior atenção. E à medida que eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu li uma vez, e depois li outra vez, e depois parei para dar atenção, eu comecei a descobrir algo muito interessante para mim, e de certa maneira vergonhoso. Eu comecei a descobrir: eu não conheço os evangelhos. Uau, eu sou pastor há mais de 20 anos, eu prego, eu ministro, e agora eu estou lendo quantas coisas novas eu estou aprendendo, quantas coisas ricas. E, irmãos, quanto mais eu olho para a palavra, quanto mais eu leio os evangelhos, quanto mais eu olho para os 3 anos e meio que Jesus viveu aqui na terra. Sabe o que eu descobri não faz muito tempo?
E desculpa eu estar falando de mim assim, talvez não seja o caso de nenhum de vocês, mas eu estou abrindo meu coração com vocês. Sabe o que eu descobri não faz muito tempo? Que quase a metade dos 4 evangelhos, quase a metade, talvez 40% do conteúdo dos 4 evangelhos, descrevem os últimos 6 dias de Jesus na terra. E eu fiquei impactado, assustado, quando eu descobri isso alguns anos atrás. Uau! Há tanto tempo que eu estudo a Bíblia, já fiz seminário, fiz teologia, fiz não sei o quê, estudo, leio, e eu não tinha percebido isso. E aí o Senhor começou a falar comigo. Então comece a perceber o quão importante é a última semana, a chamada paixão de Jesus. Porque se nos evangelhos, se Deus gastou quase a metade dos evangelhos, João começa no capítulo 13, nós já estamos no domingo da última semana de Jesus. É porque tem algo aí que nós precisamos ir fundo. E aí eu nos últimos 4 ou 5 anos tenho gasto, não o suficiente, mas tenho gasto um pouco de tempo estudando os evangelhos, especificamente a última semana de Jesus na terra. Oh, irmãos, Jesus Cristo precisa ser conhecido. Jesus não é apenas aquele que veio, que morreu por nós na cruz, ressuscitou, está no céu, e que nós aceitamos, e que carimba o nosso passaporte para o céu, e que responde a nossa oração quando nós precisamos de algumas coisas, e que cuida de nós à medida que nós vamos caminhando. Não, Jesus Cristo é o Senhor dos céus, é o Senhor da terra, Ele é o centro de todas as coisas, e nós precisamos conhecer Jesus. Irmãos, quanto mais nós buscamos o Espírito de Deus para nos ensinar sobre Jesus na palavra, mais nós vamos experimentar coisas gloriosas na nossa vida. Nós não fazemos ideia da plenitude de Deus, da glória de Deus que existe quando o próprio Deus libera o conhecimento de Deus na nossa vida. Essa é a maior realidade transformadora. Sabe qual é a maior realidade transformadora e motivadora do reino de Deus? Jesus Cristo. Ele é a maior realidade motivadora do reino de Deus. Por isso Paulo falou: eu considero como perda todas as coisas, para que eu possa ganhar a Cristo. E nós vamos agora para Mateus 16, eu quero encerrar com esse texto. Esse foi o primeiro ensino e a primeira profecia de Jesus sobre a fundação e a função da igreja. Quando Jesus usou a palavra igreja pela primeira vez, quando Jesus estabeleceu e profetizou sobre essa comunidade de santos que ele estava inaugurando e que seria inaugurada a partir da sua morte, ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Quando Jesus preparou os discípulos e nos deixou algo sobre o fundamento da igreja, ele o fez centralizado nele. Jesus centraliza a existência e a vida da sua igreja. Portanto, a tua vida e a minha vida nele. Em Mateus 16, 13, sei que muitos já conhecem esse texto, Jesus faz a pergunta que possivelmente continua sendo a pergunta mais importante nos dias de hoje. Esta pergunta, irmão, será a pergunta que mais desafiará a igreja nessa última hora. Quanto mais o mundo for rejeitando Deus e rejeitando o que Deus estabeleceu como verdade, mais esta pergunta se tornará relevante. Em Mateus 16, 13, Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Você sabia que qualquer lugar, quase todo lugar da terra que você for hoje,
se você for na Índia, se você for na Arábia Saudita, se você for no Egito, se você for no Irã, no Iraque, se você for na Europa, e você falar de Deus, possivelmente você não vai ter problema. Deus, ok. Que bom que você crê em Deus, eu também creio em Deus, nós cremos em Deus. Se você for no mundo muçulmano, que bom que você crê em Deus, eu também creio em Deus. Seu Deus tem um nome, meu Deus tem outro nome, mas no fundo é a mesma coisa. Se você for na Europa, até os existencialistas, se você falar de Deus, eles não vão te incomodar muito. Até os céticos, até os ateus, falam, ok, você tem fé em Deus, que bom, talvez isso faça bem para você, não vão te incomodar muito. Mas no momento em que você falar, eu amo Jesus Cristo, você começa a ter problema na terra. Você pode ir em qualquer país muçulmano e falar de Deus, ok, mas se você falar, eu sou servo de Jesus Cristo é o único Filho de Deus, Ele é o meu Salvador, você possivelmente corre risco de ser posto numa prisão. Jesus Cristo é o único fator de controvérsia na terra hoje. Em Jerusalém tem uma mesquita que vocês todos devem conhecer, pelo menos por foto. Aquela mesquita é a terceira mesquita mais importante para os muçulmanos. As outras duas estão em Meca. E a terceira é Jerusalém, por algumas coisas. Naquela mesquita, está escrito dentro dela, ela é muito grande. Na parede da mesquita está escrito em árabe, de fora a fora, em Jerusalém. Está dizendo assim, diz assim, Deus é um só e Deus não tem filho. Deus é um só e Deus não tem filho. E não é por acaso, nenhuma outra mesquita do mundo tem essa frase escrita dentro dela. Mas em Jerusalém, aonde o Filho de Deus se manifestou, aonde Ele morreu, onde Ele foi crucificado e para onde Ele voltará. Por quê, irmãos? Porque o mundo sabe, ou não sabe, mas o inimigo sabe, que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Ele é a única verdade revelada, Ele é o Deus que se fez carne. Todas as outras coisas são falsas. E é em cima do nível de revelação de Jesus e do nível de conhecimento de Jesus que nós seremos desafiados mais e mais. Daqui a pouco no mundo haverão leis que vão dizer, você pode até crer em Deus, mas você não pode falar que Jesus é o único caminho. Existe uma televisão, uma rede de televisão chamada God's Channel. Não sei se tem no Brasil, acho que não chegou no Brasil. God's Channel foi começada por um australiano na Inglaterra, transmite para o mundo, quase todos os lugares do mundo, um canal de televisão maravilhoso, e eles começaram há umas 3 ou 4 décadas lá na Inglaterra. E eles tiveram que mudar a sede da televisão para a Grécia e a transmissão para Israel, porque como eles transmitiam da Inglaterra, todas as vezes que alguém no programa da televisão que é cristã falava Jesus Cristo é o único Senhor, eles eram multados. Na Inglaterra, que é um país supostamente de tradição cristã, todas as vezes que um pregador falava Jesus Cristo é o único caminho, só Ele salva, eles recebiam uma multa. Então eles tiveram que ir embora para continuar sendo fiéis. E, irmãos, esse é o grande desafio, mas Deus está levantando uma geração que não vai ter temor, que não vai esmorecer e que vai conhecer o seu Deus. Irmãos, eu não tenho tempo hoje, nem é o meu texto, e na verdade, eu estou aqui nessa mensagem e eu sinto o Espírito Santo que está levando meio para uma direção que eu nunca fui. A culpa é de vocês, viu? Porque eu já preguei essa mensagem umas 5 ou 6 vezes e hoje o Senhor está fazendo algo um pouquinho diferente, mas eu quero deixar o Espírito Santo liderar, amém, e falar. Irmãos, tem um texto em Daniel capítulo 11, no final, na última revelação, não precisa abrir não, que eu não vou citar o versículo para você, que eu não lembro se é 11:7, amanhã eu falo. Mas esse verso diz assim, eu nem tenho na minha anotação, esse verso diz assim:
Quando Daniel ele vê o que vai acontecer nos últimos dias, ele vê toda a quarta visão de Daniel, e Daniel não entendeu porque tinha o anticristo, tinha um monte de rei, tinha os reinos, tinha os chifres, tinha um monte de coisa, e Daniel ficou, porque ele estava orando para coisa da sua época, e Daniel fala, eu não estou entendendo, e aí o Senhor fala assim para ele, Daniel, não se preocupe, isso não é para você, só anote, seja fiel, sela esse livro, você dormirá em paz e irá em paz com seus pais. Você já cumpriu sua função. Daniel estava com quase 90 e poucos anos quando ele recebeu essa última revelação. E aí nesse versículo o Senhor fala assim, mas nascerá um povo na última hora. Esses conhecerão o seu Deus e farão proezas e ensinarão a muitos. Essa promessa está se cumprindo nessa geração, irmãos. Eu acredito que nós somos o povo. Eu tenho uma missão. Eu já, talvez não seja essa geração exatamente, porque eu e o pastor Fernando já não estamos tão mais novinhos assim, né? Mas eu sei que eu existo na terra hoje como pastor, como líder, para treinar essa próxima geração, para conhecer Deus, para fazer proeza. Irmãos, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Bíblia, nós precisamos estudar Deus, estudar Jesus, crescer nisso. Você jovem, você que é pai, faça isso com seus filhos, faça isso na sua casa. Vocês jovens, por quê? Porque vocês serão os que cumprirão Daniel 11, conhecerão Deus, farão proezas, farão o sobrenatural, e ensinarão multidões. Amém? Aleluia. Voltando para Mateus. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então eles disseram, alguns dizem João Batista, alguns Elias e outros Jeremias. E ele disse, e vós, que dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, carne e sangue não revelou isso a você, mas o meu Pai. Nesta rocha, verso 18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do céu, ou do reino, te darei as chaves do reino. O que você ligar na terra, será ligado no céu. E o que você desligar na terra, será desligado no céu. Quem dizem os homens ser o Filho de Deus, ou o Filho do homem? Uns dizem que tu és João Batista. João Batista tinha morrido. Isto é, o pregador da verdade. Também não é muito controversial. Em muitos lugares as pessoas, hoje, a sociedade por aí, até outras religiões aceitarem que Jesus pregou verdades. Que Jesus foi um homem ético. Não é muito problema isso. Uns dizem que tu és João Batista, o pregador. Outros dizem que tu és Elias. Também não é muito difícil algumas pessoas aceitarem. Jesus fez milagres. Jesus provavelmente fez coisas lá milagrosas na sua época. E teve algumas coisas e as coisas acontecem. E Elias era o pregador ou o profeta de milagre. Alguém que falou em nome de Deus com autoridade e fez milagres. Outros dizem que tu és Jeremias. Jeremias era o profeta do choro, o profeta da misericórdia, o profeta da ajuda. Como é popular pensar em Jesus como aquele que ama todo mundo, e ele ama todo mundo. Essa é uma verdade. Como é popular pensar que Jesus aceita todas as outras religiões também, que no final Jesus é tão bom que ele abraça todos os outros líderes, e no final todo mundo, não é? E no final o amor vai vencer, o amor vence. Tu és Jeremias, profeta que falou, o profeta da inclusão. E vocês, minha igreja, o que vocês vão dizer que eu sou? E o Espírito Santo está enfatizando. E nós vamos precisar levantar essa bandeira, irmãos. Talvez tenha preço a pagar. Por isso nós precisamos conhecer de perto Jesus. Porque em Mateus 24 ele disse que dentro do próprio reino, porque nesse tempo se multiplicaria a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Muitos recusariam.
Muitos, quando você defende a bandeira do Evangelho, muitos até às vezes na igreja começam a chamar de fanático. Comece a prestar atenção. Quem o mundo está chamando de fanático? Quem o mundo quem a mídia está atacando? Basta você levantar, às vezes você fala em nome de Jesus uma verdade bíblica e aquela verdade bíblica é tão atacada e você é o fundamentalista, que é uma expressão preferida dos que se opõem. E tem crentes que estão recuando. Não, eu não quero me identificar com esses fundamentalistas. Eu quero ser aqui dos que são ok. Mas, irmãos, não dá para ser ok, porque Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Não há outro caminho, não há outro lugar para irmos, não há outra opção, não há mais ou menos, não dá para dividir, porque é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez um ou outro de vocês esteja aqui ouvindo isso pela sua primeira vez na vida e talvez seja um choque para você. Mas pelo menos você ouviu e está sabendo. Olha, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus Cristo disse: ninguém, absolutamente ninguém, chega a Deus a não ser por mim. É impossível sermos salvos. É impossível conectarmos com Deus de uma forma real, transformadora, se nós não amarmos Jesus Cristo. Muitos dizem muitas coisas sobre Jesus, mas ele diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preste atenção na resposta de Jesus. Não foi carne nem sangue que te revelou, não foi o teu entendimento intelectual, não foi a tua conclusão, não foi você que entendeu isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Essa revelação é fundamental, é essencial, ela é a base de tudo que eu vou fazer e do que eu estou fazendo. Tu és o Cristo, que significa o Salvador. Tu és o Redentor, tu és aquele que cumpre todas as profecias e as promessas desde Gênesis. Tu és o Cristo, o Messias, o Salvador, o esperado. E nessa frase, tu és o Cristo, implica, tu és o descendente de Davi, tu és o profetizado por Isaías, tu és o profetizado por Daniel, por Jeremias, por Ezequiel, por Amós, por todos os profetas. Tu és o esperado, tu és a razão da existência de Israel. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Yeshua. E aí ele fala, segundo a revelação, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus que se fez carne. Tu não és apenas um homem, um profeta, um mestre, um ensinador, um moralista, alguém que ama as pessoas, alguém que ama os pobres. Tu és tudo isso, porque Jesus manifestou o reino em todos esses aspectos. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é o Filho do Deus vivo. Nós servimos a Jesus Cristo, que é Deus eterno com o Pai. Nós servimos a um Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, morreu, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos céus e está assentado no trono de Deus. Igreja, e eu já estou encerrando, pense sempre em algo. Hoje, nesse minuto, 10 horas e 1 minuto, o teu Jesus, o Jesus que você ama, está assentado no trono de Deus. O trono é real, Deus é real, o céu é real, os anjos são reais e Jesus Cristo está assentado no trono. E esse mesmo Jesus estará sentado no trono amanhã de manhã. E não importa as tuas circunstâncias, esse mesmo Jesus que disse: se você me ama, eu também te amarei. Eu e o meu Pai viremos e nos manifestaremos a você. Esse mesmo Jesus que disse: se vocês se reunirem, 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no meio de vocês. Ele está aqui hoje à noite. E Ele está sentado no trono, porque Ele é Deus. Esse Jesus é o Jesus que nós servimos e que nós somos chamados para conhecer mais profundamente. Cristo precisa
ser gerado em nós com maior profundidade. Isso não é um testamento de que nós somos infantis ou que nós não somos maduros. Não, igreja, lembre que Paulo falou para a igreja, uma das igrejas mais maduras do Novo Testamento. Meus filhinhos, por quem eu oro noite e dia, eu oro até que Cristo seja gerado em vós. Cristo gerado em nós irmãos, daqui 10.000 anos, eu e você vamos estar na eternidade e nós vamos ainda estar crescendo no conhecimento de Cristo. O nosso Jesus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é a palavra criativa de Deus, Ele é inesgotável, Ele é extraordinário, Ele é fascinante, como Paulo disse, Ele é magnificente, Ele é o ser mais extraordinário. Você quer ser feliz, você precisa mais de Jesus, porque Ele é o ser mais feliz que existe. Você quer ter paz, você precisa mais de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Você quer ter harmonia nos seus relacionamentos, sejam eles conjugais, familiares, em todos os níveis, você precisa de mais de Jesus, porque Ele é aquele que tem toda a graça e todo o amor. Quanto mais de Cristo você tiver, mais plenitude você vai ter em todas as áreas da sua vida. E aí Jesus diz assim: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Qual rocha? A rocha da declaração de que Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus disse: a minha igreja, através dos séculos, será... Se é minha igreja, se é o meu povo, isso significa, irmão, irmã, queridos, que a tua vida, que é de Jesus, quantos aqui são de Jesus? A tua vida que é de Jesus, do ponto de vista de Deus, todo o trabalho do Espírito Santo, todo o chamado, todo o processo de Deus, é para que Jesus Cristo seja o fundamento da sua vida. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Bíblia fala de Jesus como pedra mais 2 ou 3 vezes além desse texto. Uma delas, uma citação do Velho Testamento. O próprio Jesus falou e Pedro falou também. E ele disse assim: a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que os religiosos rejeitaram, que os homens, os inteligentes rejeitaram, esta foi colocada como pedra angular. E ele estava falando da construção. Quando eles iam fazer uma construção naquela época, eles escolhiam uma pedra perfeita para colocar no ângulo, para fazer o primeiro ângulo, e a partir daí toda a construção era alinhada a partir daquela pedra. Era chamada de pedra angular. Toda a construção era alinhada. E ele diz assim: os homens rejeitaram essa pedra pensando que ela não era válida, mas Deus a colocou como pedra angular do edifício. Jesus Cristo é essa pedra. E Ele é a pedra angular da tua vida. Ele é a referência da tua vida, Ele é o prumo da tua vida, Ele é o prumo da igreja, Ele é a referência de se nós estamos fazendo as coisas corretas ou não, se nós estamos no caminho certo ou não, se nós estamos com os projetos certos ou não. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Numa outra passagem, em Mateus, Jesus falou assim: eu sou a pedra rejeitada pelos homens. Todo aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. No entanto, todo aquele sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. Uau! Sabe o que significa isso? Ele disse: eu sou a pedra fundamental. Eu sou a pedra de escândalo e serei pedra de escândalo para as nações. Mas os homens todos terão 2 opções: ou eles caem sobre a pedra, ou a pedra cai sobre eles. Quando você aceita Jesus, quando você vem para Deus, quando você é aceito por Jesus, mas você entende o caminho, quando você é salvo, você está caindo sobre a pedra. Você está caindo sobre o altar de pedra, que é Jesus. E aí você é quebrado.
Aí você é reduzido a pó. O grupo de louvor pode subir, por favor. Ótimo. Aí você é quebrado. Mas quando nós rejeitamos Jesus, as pessoas que dizem não para Jesus, as pessoas que por várias razões rejeitam o Senhor, um dia, todos comparecerão diante do Senhor. E um dia essa pedra cairá sobre eles. E eles serão reduzidos a pó. Você vem para Jesus hoje, você vai ser quebrado. Porque você precisa ser mudado. Você precisa ser moldado ao molde de Jesus. Amém? Como vaso que nós somos, às vezes cheio de tantas coisas, deformados, cheios de tantas... O Senhor nos quebra. Mas Ele sempre nos quebra para nos fazer de novo à luz de Jesus Cristo. Ele sempre nos quebra à luz de 2 Coríntios 3,18. Eu contemplo Jesus. Eu contemplo como quem olha por um espelho. E eu sou transformado de glória em glória na mesma imagem. Você vem para Jesus, você estuda Jesus, você ama Jesus, você vem para uma reunião, uma conferência como essa, você cresce em Jesus, você está sendo transformado, transformada à imagem do próprio Senhor Jesus. Você está sendo quebrado, você está sendo moldado, está sendo desafiado. Oh irmãos, mas um dia nós vamos estar com Jesus. E aqueles que o rejeitaram hoje, aqueles que prendem os cristãos, aqueles que rejeitam o caminho do Senhor, aqueles que não querem saber de Deus e que consistentemente rejeitam o operar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ama a terra toda, o Senhor ama a todos, quer salvar a todos, mas aqueles que o rejeitam um dia serão reduzidos a pó. Um dia a rocha vai cair sobre eles. Um dia, quando Jesus vier nas nuvens, a Bíblia diz, todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram, isso é, Israel e todos os gentios o verão, e muitos se lamentarão, e muitos quererão se esconder, porque o rejeitaram quando tiveram a oportunidade. Ele é a rocha que nunca será rejeitada por Deus, Ele é a pedra angular, e Ele precisa ser a pedra angular da tua vida, a pedra angular da igreja, a pedra angular da tua família, a pedra angular do teu casamento. Ele precisa ser a razão da nossa adoração, a razão da nossa existência. Ele é o centro da nossa existência, Jesus Cristo. Porque um dia o mundo todo dobrará o seu joelho a Jesus, queiram ou não. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Se hoje você dobrar o seu joelho a Jesus, naquele dia você terá de pé com Ele, porque nós vamos reinar com Ele. Você dobra o joelho hoje, se submete a Ele, e você ficará de pé para reinar com Ele. Você resiste Ele hoje, naquele dia você terá que se dobrar, queira você ou não, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém? Se você quiser anotar mais um verso, vamos ficar em pé. Salmo 2, eu não vou nem falar do Salmo 2, porque é uma pregação de 1 hora. Salmo 2, as nações rejeitaram o nosso Deus. As nações dão risada e falam, Deus, nós não te queremos mais. Não queremos a tua Bíblia porque ela é antiquada. Não queremos as tuas leis. Não queremos você mais, Deus. E a Bíblia diz no Salmo 2, que Deus lá do céu, assentado no seu trono, olha para as nações, dá risada, gargalhada e diz assim, eu já escolhi o meu ungido. E aí Deus olha para Jesus no céu e diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E Jesus pediu em João 17 as nações por herança, e eu e você somos respostas do pedido de Jesus. Aleluia, Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado porque pudemos declarar o Senhor sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre esta geração, sobre esta cidade de São Paulo. Jesus Cristo, a razão da nossa existência. Talvez você queira responder essa mensagem enquanto nós adoramos, enquanto nós conectamos um pouco mais. Se você quiser, eu sei que não tem muito espaço, mas eu sempre gosto que as pessoas deem resposta. Talvez nesta noite você queira dizer, Senhor Jesus, eu quero me lançar sobre o Senhor, eu quero cair sobre esta pedra. Eu quero dizer, Senhor, eu quero mais de Ti.
Se você quiser vir na frente, se ajoelhar, se você quiser vir para o corredor aí em cima, faça um gesto, faça um movimento, alguma coisa em que você esteja dizendo para Deus: Senhor, eu estou vindo para Ti para dizer, eu quero, Senhor, que Cristo seja gerado em mim com mais intensidade. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente, declarar isso para o Senhor. Se você quiser, você está vindo para Deus, você está vindo para o Senhor, dizer: Deus, aqui estou eu quero que Cristo seja gerado em mim. Eu quero, Senhor. Talvez você esteja dizendo: eu preciso disso com mais intensidade na minha vida. Pode vir aqui na frente. Quero orar com vocês. Vamos consagrar o nosso coração ao Senhor por todo este lugar, por toda essa igreja. Deus te trouxe aqui para falar para você um novo tempo de mais de Jesus. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Oh, adore a Jesus, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Libera a tua glória aqui, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto. Tu és, e eu te adorarei. Santo, 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 que era e há de vir. Com a criação eu canto. E eu te adorarei. Somente a Jesus. Tens toda a preeminência, tens toda a preeminência, Jesus. Jesus, oh, vem e toma o teu lugar, Jesus. Tu és belo, tão glorioso. Oh, és tão belo, Jesus, glorioso. Vamos declarar: oh, tu és belo, glorioso. Tu és belo, tu és belo, glorioso. Abre os nossos olhos, queremos ver que tu és belo, glorioso, Jesus. Oh, tu és belo, tão glorioso.
quem eu sou. Oh, você me conhece bem. Oh, quem você diz que eu sou? E o Senhor te diz: há uma porta aberta bem agora. Há uma voz chamando e te diz: sobe aqui. Oh, sobe aqui. Oh, há uma porta aberta, já foi aberta pelo sangue de Jesus. O novo e vivo caminho. Oh, sobe aqui. Ele te diz: sobe aqui. Vem me conhecer. Oh, vem me conhecer. Oh, sou eu, o teu Deus. Sou eu, o teu Jesus. Quem você diz que eu sou? Igreja, quem você diz que eu sou? Oh, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Oh, vem me conhecer. Há muito mais, há muito mais, há muito mais. Oh, há muito mais. Eu te mostrarei beleza, te mostrarei profundidade, te mostrarei eternidade. Oh, sobe aqui, sobe aqui. Porque eu quero que você esteja comigo onde eu estou. Eu quero que você veja a minha glória. Eu quero que você sinta o amor do Pai em mim, está em ti. Sobe aqui, oh. Sobe aqui. É um convite, vem agora. Há uma porta aberta. Sobe, sobe, sobe. E o que olhos nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, eu vou te mostrar. Oh, porque os meus olhos passam pela terra, procurando por amigos, oh, que vigiem comigo na hora mais escura, que está para invadir a terra. Oh, sobe aqui, sobe aqui. Fascinarei teu coração com meu amor. Fascinarei meu coração com o teu amor. É tudo sobre Jesus. Oh, há uma porta aberta, há um convite. Agora mesmo, vem me conhecer.
Te adoramos, Senhor Jesus. Louvor e glória, honra e poder para todos sempre, Senhor. Que possamos Te conhecer mais e mais, Senhor. Que possamos Te conhecer mais e mais, Senhor. Que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Que possamos Te adorar mais e mais. Que possamos contemplar a Tua beleza, a Tua formosura, Senhor. Que possamos nos render e nos prostrar, Senhor, diante da Tua beleza, diante da Tua grandiosidade, Senhor. Oh Jesus, que nós possamos, Senhor, ser instrumentos para mostrar a este mundo, Senhor, quem Tu és, Senhor. Oh Senhor, usa as nossas vidas para levarmos, Senhor, aquilo que Tu és, Senhor, a Tua palavra, o Teu evangelho, Senhor, aos quatro cantos deste mundo, Senhor. Toca a vida de, Senhor, de jovens nesta noite, Senhor, como missionários, Senhor, missionários, quer seja em outras nações, quer seja nos trabalhos, nas universidades, nas escolas, Senhor. Levanta, Senhor, jovens, Senhor, como instrumentos, Senhor, do Teu reino. Levanta, Senhor, missionários, Senhor, nesta igreja, Senhor, por quatro cantos desse mundo, Senhor. Missionários que vão mostrar quem Tu és, através da vida, através da pregação, através das palavras. Levanta, Senhor, esses homens e essas mulheres, Senhor de Deus. Levanta esses missionários que vão, Senhor, ser instrumentos de brilhar, Senhor, num mundo que tem sido encoberto pelas trevas, Senhor. Que nós possamos levar a Tua presença, que é luz, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Pai, adestra cada um de nós, Senhor. Levanta, Senhor, faz resplandecer o Teu brilho através das nossas vidas, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus.